A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos ao meu canal TBS Teologia Bíblica Sadia para o meu e teu coração. Vamos trabalhar nesta noite sobre a questão da salvação e vamos falar rápido sobre as evidências internas e externas da nossa salvação, pois constantemente no nosso dia a dia estamos sendo questionados concernente à nossa salvação em Cristo Jesus. Os pecadores, as pessoas não crentes, quando vê nós falando que nós realmente somos salvos, eles questionam a nossa salvação em Cristo Jesus. E até dizem, como esse comedor de feijão e de angu pode provar que é salvo na pessoa de Jesus? E colocam a responsabilidade em Deus, dizendo, só Deus sabe quem será salvo. E é bem verdade que as Escrituras Sagradas nos dá as evidências internas e externas da nossa salvação. Então vamos ler um texto bíblico que está em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e versículo de número 8. Você que tem uma Bíblia Sagrada aí na sua casa, abra comigo no capítulo 10 e versículo de número 8, que fala sobre a primeira evidência interna da nossa salvação, em nosso espírito e em nossa alma, que começa pela pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, não há a salvação. Não tem como a pessoa dizer que é salva se ela não ouvir o Evangelho e aceitá-lo pessoalmente diante da igreja do Senhor. Diz-nos assim, o versículo 8 de Romanos capítulo 10. Mas o que diz... A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então nós encontramos aqui a primeira evidência da salvação na vida de uma pessoa. Ela ouviu o Evangelho, aceitou este Evangelho publicamente diante da igreja. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo no espírito e na alma dessa pessoa. Por exemplo, eu, há muito tempo atrás em Curionópolis, aceitei a Jesus como Salvador, entre aspas, porque queria namorar com uma irmã chamada Raquel. Então fui na frente, não para aceitar Jesus como Salvador, mas para aceitar a Raquel, para namorar com a Raquel. As pessoas achavam que eu aceitei Jesus, que agora eu estava crente, que agora o nome foi escrito no livro da vida, que agora eu estava salvo. Na realidade, não aconteceu a salvação na minha vida. Depois saí da igreja, não fui mais, também deixei a Raquel. E Jesus, que eu tinha aceitado como Salvador. Suposto Jesus, porque não tinha aceitado a Jesus, não conhecia quem era Jesus, nem sabia nem quem ele era. Simplesmente fui na frente para namorar com a Raquel. Aceitei o Jesus Raquel, não o Jesus Salvador. Então, queridos, preste bem atenção aqui no que eu estou ensinando a você. Então, essa é a primeira evidência, certo? Do que aconteceu no nosso espírito e nossa alma. Ouvir o Evangelho e aceitá-lo publicamente. Uma segunda coisa aconteceu em meu espírito e em teu espírito. É uma segunda evidência interna. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz que quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não pode entrar na Nova Jerusalém. Então é preciso ter o nome escrito no livro da vida. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. É uma segunda evidência interna, visível, invisível, do que aconteceu em nosso coração, espiritualmente. Então nós temos a
primeira evidência, aceitar publicamente Jesus como Salvador. A segunda evidência, o nome está escrito no livro da vida, Apocalipse 21, versículo de número 27. E temos uma terceira evidência, 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo de número 9, a última parte, que Pedro diz que os nossos antigos pecados foram perdoados. Que muitos dos irmãos estavam voltando aos seus antigos pecados. Então, todos aqueles pecados que nós cometemos antes de aceitar a Jesus, depois que sabemos, alcançamos a maturidade e sabemos o que é certo e o que é errado, todos aqueles pecados são esquecidos e perdoados pelo Senhor Jesus. Foram apagados os nossos pecados pelo sangue de Jesus, o Salvador. Então vamos continuar. Já que nossos pecados foram perdoados, espiritualmente ninguém está vendo se realmente esses pecados foram perdoados. São evidências internas, invisíveis, espirituais. Então nós encontramos uma quarta evidência de realmente prova que nós somos umas pessoas salvas em Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo diz para os coríntios que eles agora eram templo do Espírito Santo. O Espírito Santo morava no coração deles, no espírito, na alma e no corpo deles. Então essa é a quarta evidência interna da nossa salvação. Então deixa eu repetir para que você não venha esquecer. A primeira evidência que prova que nós somos realmente salvos em Jesus, a evidência interna, é que nós aceitamos o Evangelho. Confessamos o Evangelho publicamente. Segunda evidência, nosso nome foi escrito no livro da vida. Terceira evidência, nossos pecados foram perdoados. Quarta evidência, o Espírito passa a habitar em nosso coração, no nosso interior. Portanto, essas são as principais 4 evidências do que aconteceu quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Então vamos lá para a evidência externa que vai mostrar e demonstrar o que aconteceu realmente no mundo espiritual. O que vai mostrar para as pessoas, para os pecadores, para nós mesmos, para outras pessoas, que realmente nós somos salvos, é essas evidências externas. A primeira evidência é que a pessoa recebe uma igreja. Agora ele pertence à igreja. Veja em Hebreus capítulo 10, versículo 27. Não deixei a vossa congregação, como é costume de muitos. A eclésia, a igreja, o povo de Deus. Quando a pessoa, a primeira evidência externa, é a igreja. Estar no meio da igreja, viver no meio da igreja, amar a igreja, viver em comunidade, não abandonar a igreja. Porque se você é salvo na pessoa de Jesus, e aconteceu essas 4 evidências internas, que é ouvir o Evangelho e aceitá-lo, que é ter o nome escrito no livro da vida, ter os pecados perdoados e o Espírito Santo habitando no seu coração, portanto você precisa não deixar a igreja, não virar as costas para a igreja, não abandonar a igreja do Senhor, a eclésia, as pessoas, pois isso evidencia que você é um salvo na pessoa de Jesus. Fica difícil acreditar numa pessoa que não ama a igreja, que não esteja no meio da igreja, que não está junto com a igreja, que não está vivendo em comunidade. Fica bem difícil, conforme diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixe a vossa congregação, ou seja, a igreja. Veja, queridos, que 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo disse: eu tardar para que saibais como se comportar na igreja do Deus vivo. Então, eles precisavam saber se comportar no seio da igreja do Deus vivo. Esta é a primeira evidência externa da salvação, que podemos provar que somos salvos. Qual é a segunda evidência? É que essa pessoa, além de ter a igreja, lugar de se congregar, de viver, de se habitar junto com o povo de Deus, tem um pastor. Porque agora você é uma ovelha, você não pode viver sem pastor. Você tem que ter um pastor para orientá-lo, para ensiná-lo, para guiá-lo, para abençoá-lo. Hebreus capítulo 10, versículo 7, 17 e 24. Diz que nós temos que obedecer aos nossos pastores, seguir os seus exemplos e saudá-los. Portanto, a Bíblia não diz que nós temos que viver uma vida sem pastor, alienada de uma liderança, alienada da liderança da igreja. Então, se somos realmente salvos, precisamos, mais do que nunca, termos um pastor.
Pastores para cuidar de nossa alma, de nosso espírito, de nossa vida, para orientarmos a nossa vida concernente à salvação eterna. Então nós encontramos a evidência, que é a igreja, habitar no seio da igreja, viver com a igreja. A segunda evidência, a pessoa tem o quê? Um pastor. Hebreus capítulo 10, versículo 7, 17 e 24. Qual é a terceira evidência, queridos? Está em Marcos capítulo 16, versículo 16. A pessoa agora precisa se batizar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. A pessoa precisa assumir uma confissão pública de fé, indo às águas batismais. Ali, ele vai provar publicamente que ele realmente quer um compromisso total, quer mergulhar totalmente a sua alma, a sua vida ao serviço de Deus, à obediência a Deus, à obediência ao Evangelho no seio da igreja. Portanto, precisa se batizar para que possa realmente ter os privilégios que os outros membros têm na igreja. Então nós encontramos a evidência da igreja, a evidência de um pastor, tem que ter um pastor, se realmente a pessoa é salva, a evidência do batismo nas águas. Então agora nós encontramos outra evidência, que é uma quarta evidência, externa. Então vamos repetir novamente para que você não venha esquecer. A primeira evidência, a igreja. A segunda evidência, um pastor. A terceira evidência, batismo nas águas. A quarta evidência, a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A pessoa precisa participar da ceia do Senhor. Jesus já dissera, quem não beber do meu sangue nem comer da minha carne, não tem parte comigo. Portanto, a pessoa precisa participar desse memorial, desta celebração de alegria dos salvos em Cristo Jesus. Portanto, precisa comer o pão e beber o vinho dignamente, não indignamente, vivendo em santidade. Então a ceia é uma das evidências que realmente somos salvos na pessoa de Jesus e que estamos fiéis e estamos preparados. Qual é a outra evidência externa que somos salvos na pessoa de Jesus e que podemos provar que somos salvos, realmente salvos? Mateus capítulo 10, versículo 32, diz que nós precisamos confessar publicamente o Senhor Jesus. Aquele que negar Jesus, publicamente o Senhor Jesus também o negará. Ou seja, confessar ali é morrer por Jesus, é dar sua vida por Jesus, é confessar com as suas obras, é confessar no seu dia a dia, é você ser radicalmente mudado, é você não aceitar esse sistema mundano. Aí sim, aí você realmente vai conseguir chegar lá na glória. Precisa colocar Jesus em alta prioridade em tudo que você for fazer. Aí sim, as pessoas vão olhar e vão ver que você é realmente uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos lá. A outra evidência que realmente somos salvos, evidência externa, é a questão do fruto da obra, dos dons sendo divulgado, propagado, executado. Mateus 24, capítulo 25, versículo 14, que fala sobre os talentos. Aquele homem enterrou o talento e quando o Senhor Jesus voltou, é uma parábola, foi amaldiçoado. Jesus te salvou para você produzir, para você aumentar, para você ganhar alma, para você ser útil, não para você ser um inútil na igreja. Portanto, quando ele voltar, quem não multiplicou o talento e não teve responsabilidade com a obra, com as coisas dele, vai ficar. Que Deus, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, te abençoe com esta palavra, Então as evidências externas da salvação vai mostrar o que aconteceu internamente em nosso coração. Aí sim, nós podemos provar para as pessoas que questionam a nossa salvação com essas evidências externas do que aconteceu, certo? O que acontece em nosso dia a dia. Então vamos repetir as evidências externas da nossa salvação. Primeiro, a eclésia. Segundo, o pastor. Terceiro, batismo nas águas. Quarto, a santa ceia do Senhor. Quinto, propagar os dons espirituais e ser útil no serviço de Deus. Podemos cruzar os braços, temos que fazer alguma coisa. Portanto, que esta palavra sirva de orientação para a sua vida. Que você possa realmente permanecer até o fim.
tendo o nome escrito no livro da vida, não volte aos seus antigos pecados, cultive o Espírito Santo que está dentro do seu coração, busque intensamente a palavra de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Não deixe o Senhor Jesus, não abandone-o. Seja fiel e fiel até a morte, que você vai receber a coroa da vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça dessas evidências internas da sua salvação e dessas evidências externas da sua salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e nos encontramos logo mais aqui na TBS, Teologia Bíblica Sadia, para o seu e para o meu coração. Inscreva-se no meu canal, aí no YouTube, Carlos Ribeiro, TBS Teologia Bíblica Sadia. Estamos gravando vários vídeos de pregações, de estudos, de orientações da Palavra de Deus para a sua vida. Com simplicidade, sem rodeio, sem muita complexidade, a fim de que você venha realmente aprender as Escrituras Sagradas. Pesquise mais e mais aí na sua casa. Portanto, a categoria, a natureza dessa mensagem que eu trouxe para vocês hoje é soteriológica, que é a doutrina, ou seja, o ramo da teologia que estuda a nossa salvação em Cristo Jesus em suas multiformas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.